Sendo assim, se ele atingir o solo com 29 quilômetros por hora, significa que ele caiu de uma altura que fez ele chegar ao solo com essa velocidade, ok? Então a Uhum. pergunta é, qual é a altura que ele caiu? O gato estava aqui, vamos dizer assim, essa situação inicial. Ele estava com velocidade zero, certo? Ele começou a cair, Certo. né? Partindo do repouso, tá vendo? Velocidade era zero. E ele tinha uma altura que a gente não sabe quanto é, mas é o que a gente quer saber. Essa é a situação inicial. A situação final é aqui, quando ele cai com alguma velocidade. Isso aqui é as velocidadezinhas, tá? Aí. Então ele está com uma velocidade aqui de 29 quilômetros por hora. Quanto é isso em metros por segundo? Você vai ter que descobrir. Só dividir por 3,6, certo? Você divida aí e me diga. Tá. Ah, e é isso. Agora, a questão é o seguinte: com essas informações, até daria para resolver o problema sem usar energia. Mas como você quer usar energia, vamos usar energia. Aqui, ele tinha energia que era apenas energia potencial gravitacional, porque ele só tinha altura, certo? Certo. A energia potencial gravitacional é mgh. Ele não tem energia cinética aqui. Nós temos basicamente dois tipos de energia: a cinética e a potencial. Cinética tem a ver com cinética mesmo, movimento. Cinética significa movimento, ok? E Tá. potencial tem a ver com potencialidade, com o que pode se tornar movimento. Pegou a ideia? Tipo o Sim. jogadorzinho de futebol lá na categoria de base. Ele tem potencial para ser um jogadorzão. Beleza. Tá dentro dele, mas ele ainda não virou. A energia também aqui tá dentro da. Está dentro do gato. E é dado por essa equação. Mas ainda não virou movimento. Vai virar aqui no chão. Então, aqui no chão, ele tem a mesma energia, só que é cinética. A gente usa a letra K ou EC, tanto faz. E a equação é mv quadrado sobre 2. Como eu falei para você que a energia nunca se perde, se ganha, ela só se transforma, então a energia inicial é igual à energia final, que é esse E que eu estou falando. No nosso caso, a energia inicial é mgh. E energia final é mv quadrado sobre 2. Então você tem todas essas informações. Veja que tem M na fórmula, né? Ah, professor, o M, vou fazer o que com M? Não sei a massa do gato, não importa. Corta, corta, porque é o mesmo M dos dois lados, certo? Então seria só velocidade ao quadrado sobre 2? Igual a GH. Como você quer achar o H, passa o G para outro lado, certo? Ah, tá. Só isso, mas é. Cara, ó, presta atenção, cara. A fórmula e a matematiquinha não é o problema aqui. Forma é forma. Você pega lá no livro e vai ser essa aqui, na China, em qualquer lugar. Uhum. Essa aqui também, energia cinética. O problema é você entender isso aqui, ó. Isso é a física, entendeu? Essa situação. Se desenhar a situação inicial, indicar as coisas que tem na situação inicial, desenhar a situação final, indicar as coisas que tem na situação final. E aí conseguir fazer uma relação física entre elas. A conta, isso aqui é conta de sexto ano, sétimo ano. Isso aqui não é problema. O problema tá aqui, entendeu? É aqui que tu tem que prestar atenção. Tá bom. E ver os exemplos, e quando for fazer, se basear nos exemplos, beleza? Agora resolve essa continha básica aqui. Isso aqui é o de menos, mas vamos lá. Tu tem que. A gravidade tu sabe que é 10. Isso aqui tu tem que dividir por 3,6 para descobrir. Tá. Ok? Aí tu vai descobrir a altura. Quando achar aí, me diz qual é.
Bem, eu preciso ir no banheiro, cara. Como você vê, eu não estou muito bem. Mas Beleza. você já sabe o que deve fazer nessa. E a outra questão que eu tô vendo aqui que você me enviou segue a mesma ideia. Você nem te conta. Beleza? É só esse conceito que eu te falei, que a energia se transforma e quando ela tá na altura tem a ver com a altura, quando ela tá no chão tem a ver com velocidade. Beleza? Já Tá volto. bom, beleza.
E aí, cara, conseguiu chegar na resposta? Então, professor, foi meio estranho, mas eu acho que eu consegui. Manda aí. Tá. Mandei. Uhum. Ah, 3,2 o quê? 3,2? Era 32, virou 3,2. Então, Entendi. eu 32, só que eu olhei essa resposta e não tinha nada. Daí o mais perto era 3,2. Porque 24, ó, mas ignora a parte depois da vírgula, que a gente sabe que vale pouco, é só pensar em dinheiro. 64 dividido por 20, R$ 64 dividido para 20 pessoas não vai dar R$ 32 para cada pessoa, certo? É, certo. Então a resposta era 3,2 mesmo. Cuidado com isso, hein, velho? Vai É, errar eu uma não coisa sei. básica dessa na prova, já pensou? É, Tu tem que olhar para as tuas, ó, isso é dica, cara. Vocês têm que escutar minhas dicas. Eu já fiz mais de 1.000 provas na vida. Quando você chegar numa resposta, independente de ter a opção para chutar lá ou não, né, como é o caso dessa, tem que ver se faz sentido. Faz sentido 64 dividido por 20, 72? Claro que não, né? não. Então você simplesmente olharia, então provavelmente eu errei sua vírgula. Aí você olharia, faz sentido se for 3,2, né? Porque 20 vezes 3 é 60. Então faz sentido ser 3,2. Entendeu a ideia? Sim. Maravilha. Ah, vamos para a próxima, então. A próxima é só teórica. O automóvel em movimento uniforme anda por uma estrada plana quando começa a descer a ladeira. Uma situação parecida com a nossa. Porque o gato caiu, o carro também está caindo, de certa forma. Está Sim. descendo a ladeira e está caindo. Faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante. Isso é uma coisa importante. Porque imagina se você deixar uma bola, né? Uma bola no topo de um morro, e a bola começa a cair. A cada momento que passa, a velocidade dela está aumentando, certo? A bola não cai sempre com a mesma velocidade, a velocidade vai aumentando. Tudo que Sim. cai, a velocidade aumenta, né? Por isso que quando a gente deixa o celular cair do bolso, provavelmente não vai acontecer nada, mas se deixar o celular cair do prédio, ele vai quebrar. Por quê? Porque a velocidade aumentou tanto durante o percurso que ele vai bater com muita força, né, no chão. Mas aqui ele está dizendo que a velocidade não está aumentando, velocidade escalar constante. Então, provavelmente, o que está acontecendo na situação? O cara está freando, certo? Certo. Ou seja, o freio está vencendo ali a força da gravidade, que faz os objetos aumentarem a velocidade. Mas o freio está evitando isso, como se fosse uma força contrária à gravidade, é claro. Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro? Muito bem. Vamos falar de energia, então. Energia potencial, cinética e mecânica. Vamos lembrar que a potencial tem a ver com a altura, certo? E o gato tinha energia potencial. Quando ele foi pro chão, ele já não tinha mais energia potencial, porque não tinha altura, certo? Certo. Tem altura, tem energia potencial. Não tem altura, não tem energia potencial. Diminui a altura, diminui a energia potencial, certo? Uhum. Aumenta a altura, aumenta a energia potencial. Entendi? Sim. Energia cinética é a mesma coisa. O gato não tinha aqui porque a velocidade dele é zero. Mas ele foi caindo, a energia cinética foi virando, a energia potencial foi virando energia cinética. Ela foi se transformando, como eu falei para você no começo da aula. A energia potencial foi virando energia cinética durante o processo. Até o momento que ele chegou no chão, onde não tem mais altura, ou seja, não tem mais energia potencial, toda energia virou energia cinética. Ok? Isso é Ok. o gato, né? Esse é o gato. E energia mecânica? É a mesma durante todo o processo, porque energia mecânica, ela é qualquer uma das energias, entendeu? E é sempre a mesma, porque a energia só se transforma, virou de uma para outra. Mas continua tendo a mesma energia mecânica sempre. Aqui no começo, aqui no fim, no meio do processo que eu não desenhei, tá?
Então, explicado. Agora, tu tens aí algumas opções. Então, dê uma olhada aí nas opções, né? E lembre-se que essa situação é um pouco diferente da do gato, porque o carro tinha velocidade inicialmente, ó. Tá vendo? Tá, O gato não tinha. Então, leia aí, pense aí, quando você chegar a alguma conclusão, me fale, tá? tá. O professor, Diga. eu tô em dúvida, mas eu colocaria ou a A. É, eu colocaria A. Bem, ahn, vamos ver. De fato, a energia cinética é constante, porque a velocidade não muda, certo? O movimento Sim, uniforme, velocidade constante. A energia cinética vai ser sempre a mesma, uma vez que a energia cinética depende da velocidade. Mas a energia mecânica, ela não tem a ver só com a energia cinética. Ela tem a ver também com a energia potencial. E se o carro está descendo, como eu expliquei para você, a altura está diminuindo. Então a energia potencial gravitacional está diminuindo também, certo? certo. A energia potencial gravitacional do carro está diminuindo e a cinética está a mesma sempre. Então, veja só essa opção aqui, ó, a D. Pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui. Se ele está descendo, cara, a energia potencial gravitacional diminui. Beleza?
Beleza. Então a energia mecânica também diminuiu. Daí você pode estar pensando assim: ah, professor, mas você falou que a energia mecânica é sempre a mesma. Realmente, eu falei que a energia mecânica é sempre a mesma. Em situações onde não tem perdas, por algum motivo específico. E aqui está rolando um motivo específico, a freada que eu fiquei falando. O freio, ele está dissipando energia, né? A gente sabe isso claramente. Quando dá aquela freadona, sai calor, sai barulho. Tudo isso é dissipação de energia, que nem eu falei para você já. E é o que está rolando aqui. Então, energia cinética mesma, energia potencial diminui porque o carro está descendo. Portanto, a energia mecânica também diminui. Porque vamos lembrar, né? Como eu estou te falando aqui, a energia mecânica é sempre energia em determinada situação. Então, esse carro vai ser energia potencial, mas a cinética. Se esse cara se mantém igual e esse diminui, então esse aqui também tem que diminuir, beleza? Beleza. Ou seja, está acontecendo dissipação de energia. Isso acontece quando tem forças de atrito, coisas externas ao movimento, ok? Então a resposta seria a D, beleza? Beleza. Então, beleza. Vamos para a próxima. Então, houve perda de energia. Outro problema aqui mais teórico. Podemos afirmar que a energia mecânica só se conserva quando a energia é cinética? Não. No problema do gato, a gente viu que houve conservação tendo energia potencial gravitacional e tendo energia cinética. Não tem problema nenhum. Não há quaisquer forças dissipativas. Isso aqui, ela vai se conservar quando não tiver força dissipativa. Que nem no problema anterior, que tinha força dissipativa por causa do freio. Ah, O tá. freio gerava atrito, entendeu? Então a energia mecânica não se conservou, ela diminuiu. Se conservar significa manter a mesma, tá bom? Tipo na Tá. conserva, quando a gente coloca uma comida. Então a energia mecânica, no problema do gato, se conservou, porque ela era a mesma no começo e no fim. No problema do carro, não se conservou, porque teve dissipação por causa do freio. O freio fez a velocidade não aumentar, mas como ele estava descendo, fez o potencial gravitacional diminuir. Então houve perda. Deu certo, né? Se tivesse a conservação, teria sido que nem a situação do gato. O potencial gravitacional diminuía, a cinética aumentar. O gato foi ganhando velocidade e perdendo altura. Mas o carro não ganhou velocidade, apesar de perder altura, por causa da dissipação do freio. Ok? Tá. Podemos afirmar que a energia mecânica só se conserva quando há energia potencial? Não. O problema do carro, por exemplo, tinha energia potencial, mas não conservou. D. Existem forças dissipativas. Errado, não pode ter força dissipativa para conservar a energia mecânica. A energia potencial elástica? Não. Não tem problema as energias que tem. A questão é da dissipação. Beleza? Então aí, Beleza. fizemos as que você queria, cara. Tem mais alguma aí? Não tem, professor. Bem, então, se você está satisfeito com hoje, poderíamos terminar, a menos que você queira ver outras coisas aí. Ah, eu acho que foi só isso. Que Então foi só isso. esses três foram que eu fiquei mais com dúvida. Sim. Eles são teóricos, né? Bem, parte deles, pelo menos. O do gato tinha bastante conta. Mas a conta é sempre a mesma. Quais são os segredos dessa conta? Ó? Fazer o desenho. Esse é o segredo principal. Você faz o desenho e percebe as situações, né? Situação inicial, escreve o que está rolando, já escreve a energia do lado. Final também. Se você desenhar, a coisa fica mais clara, né? E lembrando que nesse caso a energia se conserva porque não tem dissipação. Ó, desprezando a resistência do ar, tá vendo? Então não tem dissipação. Daí você pode igualar as energias. E, em especial, nesses problemas de energia, você nunca precisa se preocupar com a massa, ela sempre vai cortar. Pelo menos se não tiver ahn, mola. Se tiver mola, daí a história é outra. Se tiver mola, energia elástica, né, a história é outra. Mas aqui,
Por isso que eu acostumo vocês a fazerem as contas sempre com as letras primeiro, isolar as letras. Porque o aluno aqui, que gosta de jogar número nas equações, já teria desesperado. Ah, cadê a massa? Dane-se a massa. Massa tu corta, né? Tem igual dos dois lados, certo? Certo. Isola o que o problema tá pedindo, só depois joga valores. Isso facilita bastante na hora da conta, beleza? Beleza. Então, beleza, velho. Bem, então por hoje é isso aí. Na próxima me traga mais coisas, tá? Tá bom, professor. Show de bola. Abraço, valeu. Valeu, tchau.